Neste canal eu tenho todo o interesse de te falar sobre os mais variados fundamentos relativos à composição da figura humana. De fato, eu tenho mais completo interesse em falar-lhe sobre os mais variados fundamentos do desenho. Fundamentos que vão estar tornando você um desenhista muito mais consciente, vão estar, portanto, preparando para desenhar nos estilos mais variados as figuras mais diversas. Quer aprender a desenhar? Acompanhe o nosso trabalho, assista esse vídeo até o fim e eu garanto que você estará sendo enriquecido como tal, como desenhista, como ilustrador, como autor de quadrinhos, como pretenso animador. Enfim, hoje falaremos sobre pelo menos 3 tópicos que vão estar enriquecendo o teu trabalho, tá? O primeiro deles diz respeito à simetria, tudo bem? Observe o seguinte, os animais em geral, tanto os seres humanos como os demais animais, compartilham de uma propriedade chamada de simetria bilateral. Isso implica dizer que tanto o lado direito como o lado esquerdo da figura humana e dos animais dista, uma mesma medida de um eixo central, tá? Um eixo imaginário que passa pelo centro da face, tá? Estende-se pelo centro do pescoço, do peitoral, do abdômen. Entendido? A distância do olho desse eixo imaginário, do olho direito, é a mesma do olho esquerdo. Isso vale também para as diferentes porções da boca, tanto a porção direita quanto a porção esquerda. Vale para as orelhas e assim sucessivamente. Aqui no caso, os seios estão à mesma distância, os mamilos estariam à mesma distância aqui do eixo central do peitoral, da caixa torácica, e assim sucessivamente. É muito importante compreender que as relações de simetria elas se impõem tanto sobre a distância que essas diferentes partes bilaterais guardam em relação ao eixo simétrico, ao eixo central do corpo, como dizem respeito também aos tamanhos, ou seja, o braço direito terá um tamanho similar ao braço esquerdo, a perna direita terá um tamanho similar à perna esquerda e assim sucessivamente. Então o conceito de simetria diz respeito tanto à distância em relação ao eixo imaginário, o eixo central, como também aos tamanhos. Comparar esses tamanhos será essencial para que você obtenha uma figura humana crível, tudo bem? Mas evidentemente desenhar de forma simétrica não é o bastante, tá? Nós precisamos compreender que para desenhar uma figura humana crível, nós precisamos pôr essa figura em movimento. E daí vem um outro tópico aqui do nosso vídeo. Convém articular os membros, tá? Superiores e inferiores. Convém movê-los. Eles estão sempre em movimento, inclusive quando nós estamos paradinhos e até quando estamos em posição de sentido. Há diferenças sutis entre o braço direito e o braço esquerdo, entre a posição da perna direita e da perna esquerda. Às vezes o pé da perna direita está mais afastado, está mais aberto. Às vezes isso acontece com o pé da perna esquerda e assim sucessivamente. Então atentar para essas diferenças entre os membros, tá? Do lado direito e do lado esquerdo é muito importante. É importante atentar para a articulação dos mesmos. Eles costumam articular-se e geralmente em diferentes graus. Não raro, articula-se mais que o outro, ou seja, o ângulo que um forma é diferente do ângulo formado pelas duas partes que compõem o outro. E esse é outro ponto de extrema importância para a compreensão do desenho da figura humana, para a obtenção de uma figura humana crível. Por fim, eu quero falar a você sobre linhas diagonais. Compreenda. A diagonal, ela estabelece uma relação de profundidade no plano bidimensional. A folha, a superfície sobre a qual desenhamos, a folha de papel, é uma superfície bidimensional. Ela tem, na realidade, altura e largura, mas ela é fininha. Ela tem, portanto, uma profundidade desprezível. Para criar a ilusão da profundidade numa folha de papel,
nós necessariamente precisamos estar recorrendo a linhas diagonais. E a figura humana é repleta dessas linhas. Muitos acreditam que essa diagonal só pode ser observada em figuras geometrizadas, como caixas, como os prédios, as casas que desenhamos, tá? Porém, não é verdade. Essas diagonais elas podem ser observadas também em estruturas curvas, em estruturas orgânicas, em estruturas naturais. Você deve localizar na figura humana essas diagonais e subordinar a percepção dessas linhas diagonais ao eixo de simetria. Sempre que nós estabelecemos uma linha diagonal no desenho, nós alinhamos as partes correspondentes sujeitas à simetria bilateral sobre a qual eu falei, tá? E além de localizar essa simetria, através das diagonais, nós estabelecemos também o quê? As relações de escorço, sobre as quais eu já falei em vídeos anteriores. A propósito, caso você ainda não conheça o nosso trabalho, o meu trabalho aqui no canal, o meu trabalho aqui é te ensinar a desenhar. O meu trabalho aqui é te ajudar a tornar-se um desenhista mais consciente, melhor preparado para o desenho da figura humana em diferentes estilos. Tá? Não importa se você deseja desenhar em estilo cartoon, em estilo mangá, em um estilo um pouco mais realista. Não importa também se você quer fazer retrato. Alguns pensam que eu quero fazer retrato, eu só preciso copiar uma foto. Tudo bem. O fato é que conhecer os fundamentos que eu ensino aqui vão estar te ajudando a fazer um retrato de uma forma mais consciente, tá certo? A fazer um desenho de um personagem estilo mangá, de uma forma muito mais livre, muito mais espontânea, tá certo? O conhecimento dos fundamentos vai te ajudar a libertar a sua criatividade e não o contrário. Se você pensa que é o contrário, se você pensa que o conhecimento, por exemplo, dessas diagonais, do eixo de simetria, das angulações dos membros superiores e inferiores, se você acredita que pensar sobre isso, que pensar sobre o uso de manequins, tá, de forma geométrica simples, para estruturar a figura humana, se você acredita que o conhecimento disso vai estar limitando o teu traço, vai estar engessando o teu traço, me perdoe dizer isso, mas isso é uma prova de que você, muito possivelmente, é um iniciante. Porque o que acontece é o seguinte, o conhecimento desses fundamentos nos dá opções de estruturação da figura. Portanto, eu recomendo fortemente a você e a todos os meus alunos que estudem os fundamentos. Esses que eu estou expondo aqui e vários outros. Concorda comigo? Bem, se você não concorda, você tem a opção de deixar aí nos comentários. Mas eu sugiro fortemente que você leve isso em consideração. Inclusive, inscreva-se no canal, tá? E acompanhe o nosso trabalho se o seu interesse aqui é aprender a desenhar. Também falaremos futuramente sobre histórias em quadrinhos, tá? Aguardem. Até um de meus próximos vídeos.